Olá, irmãos, chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de João e nós temos aqui um momento de muita tensão nesse capítulo. Tensão, né? Estava muito tenso aquele momento. 6 dias antes, Jesus já havia falado a respeito do seu sepultamento, quando Maria unge a Jesus. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, dizendo que eles deveriam fazer o mesmo uns aos outros, né? Dando sinais que ele já não estaria mais entre eles ali. Jesus entra em Jerusalém e aí ele vai falar, quando ele entra montado no jumentinho, ele vai falar a respeito de que é chegada a sua hora. Em outros momentos Jesus disse, não é chegado a minha hora. Para trás a gente viu muito essa fala de Jesus. E aqui ele vai dizer, é chegada a minha hora. Ele vai falar também que ele vai ser levantado, né, dando sinais a respeito da sua morte. Ele aumenta a tensão nesse grupo ali, quando ele vai falar que no meio daquele grupo tem um traidor. Né? Ele vai falar para Pedro, diante de todo mundo ali, quando Pedro diz que vai dar a vida por ele. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, você vai me negar? Então era um momento de muita tensão. Aí no capítulo 14 ele vai falar também que ele vai mandar outro Consolador. Jesus vem com um papo de ir embora, né, e de depois voltar, e de enviar um outro, né, um outro como ele também, o Espírito Santo. Então nós vamos ver que havia ali um momento já meio que tenebroso. Jesus já estava sentindo o cheiro, né? Já tinha o sofrimento, já tinha os açoites, já sentia o cheiro disso, né? Ele já sentia o cheiro do seu sangue escorrendo, né? Isso ia acontecer logo naquela noite, depois da ceia. Então essa ceia foi um momento muito duro, foi um momento muito difícil, tanto para Jesus. Os discípulos não sabiam muito claramente o que ia acontecer, né? Hoje nós sabemos, eles sabiam, eles estavam tendo sinais do que aconteceria. E aí, quando Jesus é preso, aí a ficha de fato cai para eles, e eles vão entender muito a respeito da missão e do ministério de Jesus e do tempo que Jesus estaria fisicamente ali com eles. Então aquele momento ali era um momento muito pesado. Embora os discípulos não soubessem os detalhes, mas eles já sentiam que pela conversa de Jesus, pelo papo de Jesus, o negócio não estava bom. Não viria coisa boa ali por aqueles dias, né? Então nós vamos primeiro entrar nessa questão. Quando nós lemos a palavra, nós precisamos tentar nos colocar na posição daquelas personagens ali, de quem falou determinado assunto e de quem viveu ali naquele momento. E eu estou fazendo essa introdução para a gente saber como que estava o coração dos discípulos naqueles momentos, né? E aí Jesus vai falar a respeito da sua volta. Ele vai dizer que no capítulo 14, ele vai tratar basicamente disso, de que Jesus vai aos céus, mas os discípulos não ficariam órfãos, ele mandaria um outro Consolador. E quando Jesus fala para eles que vai voltar, que vai preparar lugar, que ele é do Pai, que ele ama o Pai, e que ele fala a respeito das obras do Pai, e ele vai falar da autoridade do seu nome, quando nós vamos fazer as nossas orações, né? Na autoridade do nome de Jesus, quer dizer, em nome de Jesus significa que ele está autorizando a você pedir aquilo. Então as nossas orações devem ser orações de acordo com a vontade do Senhor. Os nossos pedidos devem ser de acordo. Então antes de você orar, pergunta, o Espírito Santo vai te falar isso.
isso que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Jesus? Se eu estou pedindo para enriquecer, está de acordo com a vontade de Jesus? Então, avalia bem isso. É importante quando a gente ora, porque Ele vai trazer uma promessa para nós de que Ele vai conceder, de que o Pai vai conceder tudo aquilo que nós pedirmos em nome dEle. E nós vamos ter aqui uma resposta dos discípulos. Diante dessa situação, tanto os discípulos daquela época quanto eu e você, nós só temos duas alternativas. Ou a gente vai crer, ou a gente não vai crer. Sempre é assim, não tem muro, não tem meio do muro, não tem em cima do muro, não tem mais ou menos. Ou você crê, ou você não crê. Jesus faz uma promessa para eles de que vai voltar. E aí eles precisavam crer. Houve, né? Você já ouviu falar sobre quem conhece, confia. Né? Essa era inclusive um tema da campanha lá do Aécio Neves, né? Um corrupto que deveria estar na cadeia já há muito tempo. Mas na campanha política ele falava, quem conhece, confia. Na verdade, me entenda bem quando eu trago essa situação aqui para a nossa reflexão, porque Jesus, de fato, quem conhece pode confiar, porque Ele cumpriu tudo aquilo que Ele disse que ia fazer, e Ele vai cumprir ainda aquelas coisas que faltam, que ainda não chegou a hora, que ainda não chegou o tempo dEle cumprir. E a primeira questão para nós: você crê? Você colocou a tua vida sobre as declarações de Jesus? Aconteça o que acontecer, você vai sair dessa posição de crer em Jesus? Se você está orando e pedindo a Deus por alguma coisa, e o Senhor ainda não te respondeu, você vai se mover desse lugar de confiança para agir do jeito que você acha que tem que agir, ou você vai esperar Deus responder e agir de acordo com a vontade do Senhor? Com Jesus não é um jargão, não é uma palavra, não é uma frase clichê. Quem conhece Jesus confia nele. A partir do verso 15, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Algumas versões falam aí do Consolador, mas quando a gente pensa em Consolador, aqui no Brasil hoje, a gente pensa a respeito apenas do consolo que o Espírito Santo daria aos discípulos após a morte de Jesus. E não é isso. A palavrinha grega lá, ela tem um significado muito amplo. Aquele que encoraja, aquele que fortalece, aquele que disciplina. Esse é o Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é fazer a companhia, e é a própria presença de Jesus no coração do crente. Jesus vai falar a respeito disso: eu estarei convosco. Então, Jesus ele sai da esfera física para habitar no nosso coração, e ele vai para a esfera espiritual através do Espírito Santo, que é o nosso precioso amigo. É Ele que intercede por nós, é Ele que nos corrige, é Ele que nos dá aquele toque quando nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, e Ele fala: olha, não vai por esse caminho. Jesus vai dizer que Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho ordenado para vocês. E é assim na vida da gente também. O Espírito Santo, nos momentos de angústia, nos momentos que a gente precisa ser fortalecido, ser renovado, ser exortado, ser corrigido, ele vai trazer a palavra de Jesus para a gente. Ele vai trazer isso para o nosso coração para nos ajudar a tomar a decisão. Sendo que a decisão sempre é algo nosso. A decisão é nossa. Jesus fala: não faça. E aí nós é que tomamos essa decisão. E aí eu quero fechar no texto mais conhecido aqui de João, do capítulo 14, que é o verso 6, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é o alvo aqui que todo ser humano busca? É a vida. Nós buscamos sempre a vida. Em todas as coisas que nós vamos fazer, nós vamos procurar a vida de verdade, que a gente ainda
não tem aqui por causa do pecado. Nós começamos a viver a vida, sentimos o gostinho da vida a partir do momento que a gente entrega a vida a Jesus. Mas isso vai se revelar completamente, nós só vamos ver a vida em toda a sua plenitude quando a gente estiver livre aqui desse corpo, do pecado, das influências da carne nas nossas decisões e das nossas atitudes. Mas todas as religiões, todos os rituais, a busca pela riqueza material, o próprio suicídio, quando alguém se suicida, ele está procurando a vida, ele não está necessariamente procurando a morte. É porque a vida que ele tem hoje aqui perdeu o sentido, perdeu o valor. E aí ele procura algo que vá poder trazer para ele vida de verdade, ainda que ele não esteja consciente disso. Então Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O alvo é a vida que o Pai nos dá. E ele vai dizer, para chegar nessa vida, ele é o caminho. E o que significa Jesus dizer que ele é o caminho? Que nós devemos segui-lo, andar por onde ele andou. Nós devemos seguir os seus passos. Isso que significa ser discípulo. Significa nós o seguirmos, diz aqui a palavra do Senhor. Significa você obedecer. Quando você segue a Jesus, quando você obedece e anda de acordo com a palavra do Senhor, você está andando no caminho. E aí ele vai dizer aqui também que ele é a verdade. Dentre tantos deuses falsos, dentre tantas fábulas, né, pagãs e tantos rituais ineficientes, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que para encontrarmos a vida tem um caminho. Tem um caminho. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é a verdade, isso é uma mentira absurda. Só tem um caminho que conduz a Deus, que conduz à vida, e o nome dessa estrada é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade inabalável. João vai dizer lá no capítulo 1, se não me engano, no verso 7, que a lei veio através de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então você pode confiar a sua vida a Jesus. Você pode crer nele de todo o teu coração. Você pode seguir os mandamentos dele, porque você vai encontrar aquilo que você procura, que é a vida no Senhor. Minha oração é essa, é que nós possamos andar nesse caminho. Jamais tire o teu pé desse caminho. Obedeça a palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, essa palavra que é a palavra da verdade. A Bíblia não foi escrita para ser um livro religioso, como eu falo, mas ela mostra-nos o caminho para a gente chegar até a vida, para a gente chegar ao Senhor. As suas palavras são palavras de verdade, porque falam a respeito do único caminho. Então creia em Jesus de todo o teu coração e você vai encontrar vida, vida de verdade e vida abundante. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro em João capítulo 15, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe. Amém.